Bom dia! Hoje é quinta-feira, 9 de julho, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Motivo para a bebê ter sido deixada em comércio de Praia Grande teria sido uma discussão dos pais. Vai ser melhor apurado em sede de inquérito policial, o porquê desses 3 dias. Covid-19. Prefeitura do Guarujá fiscaliza comércios que têm autorização para funcionar. Desde fechar as portas até multa que varia entre 300 até 10 mil reais, dependendo do tipo de infração. Pesquisa revela que 10 milhões de brasileiros estão sem receber salário desde o começo da pandemia. A gente espera que as coisas voltem ao normal o quanto antes. Futebol. Governo do estado anuncia a volta do Campeonato Paulista com portões fechados. Os jogos deverão ocorrer obrigatoriamente em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo. O Bom Dia Cidades já começou. E a gente abre esta edição com arte. Você vai conhecer agora o trabalho de uma artista visual aqui de Santos que tem ganhado destaque no país. Cores fortes e figuras geométricas na fachada deste bar no Boqueirão. No centro do mural, o desenho do mascote Trevo, amigão de 4 patas dos clientes. O mural, feito em 2 dias, foi a primeira criação da artista visual Gabi Miranda, depois do início da quarentena do coronavírus. Pensamos em algo que fosse gritante, vivo, solar, como o ambiente deles, para atrair mesmo a rua também, é uma atenção a mais. No bar tem mais arte da Gabi, que deu um toque personalizado ao local. Era uma casa totalmente abandonada, que não tinha cor, não tinha nada, e tudo que ela trouxe foi viver a casa. Isso representa muita coisa pra gente, mudanças, inclusive isso aqui era um espaço morto, era simplesmente um corredor de passagem que ela transformou no local onde as pessoas tiram fotos, conseguem sentar agora para comer, como antigamente não era possível. O maior mural de 86 metros foi produzido em Caçapava, interior do estado. Na Praça Palmares, em Santos, tem mais obra da artista visual. Gabi, que também é arquiteta, produz ainda em outras áreas. Já fiz desde frigobar, carroça, parede, tênis, roupas, arte digital para marca, assim, uma infinidade de coisas assim, que me aparece, que me propõe, que eu me sinto confortável e acho que encaixa com o meu estilo, eu estou fazendo arte. Lá se vão 4 anos dedicados à arte visual. No currículo, várias obras. Muitas se destacaram no país. A santista pintou um dos elefantes da Elephant Parade e da Jaguar Parade, mostras que reuniram diversos artistas. As esculturas foram leiloadas e os valores arrecadados destinados à preservação dessas espécies. A gente é escolhido e recebe patrocínio para essas obras pintarem. Uma empresa, uma marca tem que pagar 20 mil reais só para o artista ir lá e reproduzir a arte escolhida. E depois disso vai para um leilão, então foi a minha primeira obra mais cara vendida por 8 mil reais, que eu nunca esperava assim. E eu nem estava tão focada em arte ainda, não era algo que eu sabia que ia dar para eu viver disso. E então foi bem interessante, ela rodou São Paulo, Rio e Canoas até ser leiloada. E ano passado participei da Jaguar Parade, que foi dos mesmos donos, só que em São Paulo, em prol da onça pintada. E sempre essa grana arrecadada no leilão é para as ONGs que cuidam dessas causas. E a Jaguar, ela nem chegou aí para um leilão, ela foi vendida já na pré-venda, então foi melhor ainda. Num país em que a arte e a cultura não recebem o valor que deveriam, a gente abria a edição do Bom Dia Cidades desta quinta-feira com este belo exemplo de uma filha da terra que está ganhando um país todinho com a sua arte e que está conseguindo sobreviver da arte e da sua cultura, deixa na gente uma esperança de que algo pode estar mudando. Falando em arte e cultura, hoje às 3 horas da tarde, o secretário estadual de Cultura, Sérgio Saleitão, vai conceder uma entrevista coletiva onde deve fazer alguns anúncios relacionados ao setor cultural em meio à pandemia. E você que está em casa também pode ajudar a gente a fazer o Bom Dia Cidades. Aliás, quem está saindo de casa também, porque não tem desculpa.
Nós estamos ao vivo em diversas plataformas e você pode interagir conosco. É super fácil, super rápido, só precisa abrir a câmera do seu celular e capturar o QR Code que está aparecendo aí na tela. Vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma para você escolher a que você mais se identifica. Além disso, tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13 982 28 8219. Durante a quarentena, eles têm sido companhia indispensável para muita gente. Para ouvir música, aulas online e fazer reuniões virtuais. Mais especialistas alertam que usar fones de ouvido por muito tempo pode causar zumbidos e até surdez. De segunda a sábado, os fones de ouvido são companheiros inseparáveis da Amanda nas aulas de idioma online, na quarentena do coronavírus. Eu fico em torno de 5 a 6 horas por dia, de segunda a sábado, de fone de ouvido. Sábado é o dia que eu tenho que ficar num horário mais direto, eu chego a ficar 4 horas por dia de fone direto, eu tenho uma pausa e depois eu volto e fico mais 2. Mas normalmente eu fico em horários espaçados, tipo 3 horas de manhã, 2 horas da tarde. Aulas online, reuniões virtuais, ouvir música. Na pandemia da Covid-19, os fones de ouvido passaram a ser indispensáveis para muita gente, principalmente para quem está trabalhando em casa. Mas especialistas alertam para os perigos do uso excessivo deste novo companheiro inseparável. O uso indiscriminado de fone de ouvido por tempo prolongado ou em um volume muito alto pode prejudicar a nossa audição, pode causar perda de audição. E isso acontece por quê? Porque toda vez que nosso ouvido é exposto a um som ou muito intenso, muito alto, ou por um tempo muito prolongado, muito longo, existe um dano às células da parte interna do ouvido. E isso pode causar não só perda de audição com o tempo, né, com essa exposição prolongada, mas também zumbido. A especialista orienta quando procurar um médico. É muito importante que, se você tiver já com zumbido ou sentindo a necessidade de aumentar o volume dos aparelhos, o volume dos sons, é importante que procure um médico especializado, no caso o otorrinolaringologista, que é o médico que cuida da parte da audição, da parte do ouvido, para fazer uma avaliação, fazer um exame e ver se já existe algum dano à sua audição. A médica explica como usar os fones de ouvido de forma correta. O primeiro cuidado deve ser com o volume do som. Alguns dispositivos eletrônicos, hoje em dia, emitem um alerta de segurança sobre o volume seguro. Se o seu dispositivo não tiver esse alerta, não tiver esse mecanismo de segurança, de uma forma prática, é só manter o volume na metade para baixo. Nunca ultrapassar mais do que metade da capacidade de volume do aparelho. Outra recomendação é em relação ao tipo de fone de ouvido e a qualidade do fone de ouvido. Fones de ouvido de qualidade inferior podem distorcer um pouco o som. E essa distorção acaba gerando uma necessidade de aumentar mais o volume para se entender melhor o som que está sendo escutado. O lado mais cruel da Covid-19 são as milhares de vidas perdidas na luta contra este inimigo invisível. E muitas vezes a despedida nem é possível. Quem fica precisa aprender a recomeçar e a lidar com a ausência e trabalhar o luto. Para auxiliar estas famílias, o Departamento de Psiquiatria da Unifesp tem prestado atendimento psicológico a famílias enlutadas. Para falar sobre este importante trabalho, nós conversamos agora por videoconferência com Thaís Aires, psicóloga do Programa de Acolhimento ao Luto. Thaís, muito obrigada pela disponibilidade em atender o Bom Dia Cidades nesta quinta-feira. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. O Departamento de Psiquiatria e toda a equipe do ProAlu agradece esse convite. Thaís, para a gente começar o nosso bate-papo, por que é tão importante o trabalho correto do luto? É importante que a gente entenda o que é esperado e natural num processo de luto. Assim, essas pessoas podem receber a melhor assistência e entender o que elas estão sentindo e como receber ajuda adequada e vivenciar
esse período onde elas precisam se ajustar à ausência de uma pessoa amada e querida. Thaís, O que é natural e esperado para o momento. Sem dúvida nenhuma. A Covid-19, a morte, comumente a gente sempre diz que a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? Que quem nasce, cresce, se desenvolve, evolui e acaba a sua jornada morrendo. No entanto, a Covid-19 tem um lado muito cruel, porque é uma doença que quando desenvolve um quadro muito crítico, ela é muito rápida e nem é possível muitas vezes a despedida. Isso torna todo esse processo ainda mais necessário de ser trabalhado? Sim, nós implementamos esse serviço de acolhimento ao luto justamente pelo caráter da Covid-19. São mortes súbitas e potencialmente traumáticas, onde todo o cenário de despedida, de internação, está alterado, com muitas limitações e restrições. Então, nem todas as pessoas que passam por um processo de luto necessitam de acolhimento psicológico, mas nós estamos trabalhando com um caráter preventivo, oferecendo essa assistência para todas as pessoas que nos procuram, exatamente pelo contexto traumático e adverso, onde essas pessoas estão tendo que se adaptar e estão muito frustradas nesse momento tão delicado que é perder alguém muito amado. Thaís, como é que tem funcionado esse programa? Quem pode ser atendido? Onde a pessoa pode ter acesso às informações desse programa? Nós oferecemos assistência online, então todas as pessoas que sentirem necessidade podem nos buscar por meio das redes sociais. Nós temos um Instagram, onde a gente faz psicoeducação, inclusive, nós explicamos o que é luto, falamos bastante deste processo. É o ProLu, @prolu.unifesp, lá tem todas as informações. O Departamento de Psiquiatria também disponibiliza as informações por onde as pessoas podem buscar esse suporte. Por meio, tudo acontece por meio da internet, online, a pessoa envia um e-mail, solicita atendimento e nós entramos em contato com essas pessoas. E é para o Brasil inteiro? Não está fechado, por exemplo, para o estado de São Paulo? Não, para o Brasil inteiro. Esse é o benefício do atendimento online. Nós conseguimos ter uma ampla assistência das pessoas por conta da plataforma digital. Thaís, quantos profissionais estão envolvidos? Porque quando a gente fala desse processo todo, desse trabalho todo, a gente imagina que existe uma rede multidisciplinar nesse trabalho todo. Quantos profissionais estão envolvidos? Nós somos em uma equipe de 3 supervisoras, doutora Samantha Muti, Gabriela Pessoa, que estão comigo que começaram nesse projeto. Tem toda a equipe do departamento de psiquiatria envolvida, o professor Jair Mari, que incentivou o programa, e nós começamos a implementar na residência. Então, hoje nós temos 20 residentes de psiquiatria que oferecem assistência e 6 residentes de psicologia. Então, nós temos muitos profissionais envolvidos nessa ação do departamento. Thaís, muitíssimo obrigado pela tua participação e disponibilidade em nos atender e dar detalhes desse serviço que é, de fato, extremamente importante nesse momento em que, como você bem disse, uma das características da Covid é essa perda súbita. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Agora a gente vai falar um pouquinho de economia. Uma pesquisa do IBGE revelou que cerca de 12.400.000 pessoas foram afastadas do trabalho por causa da pandemia do coronavírus na primeira quinzena do mês passado. Quase 10 milhões não receberam salário. Há 12 anos, Felipe é comissário de bordo. Logo no começo da quarentena do coronavírus, ele fez um acordo com a empresa aérea que permitiu o afastamento do trabalho por 90 dias sem salário. Em função da minha situação pessoal, foi possível passar, sofrendo um pouco menos do que grande parte da média da população brasileira,
por ter uma reserva financeira que foi sendo utilizada no período. Felipe voltou ao serviço no começo do mês. Segundo ele, foram 90 dias de incertezas durante o afastamento. Incertezas que ainda continuam diante da crise provocada pela Covid-19. O setor em que eu trabalho foi um setor muito afetado. A gente espera que as coisas voltem ao normal o quanto antes, mas nesse momento qualquer resposta ela é impossível de ser dada porque a gente não tem um prognóstico sobre o futuro. Pesquisa do IBGE indica que na primeira quinzena de junho, 12 milhões e 400 mil pessoas estavam afastadas do trabalho por causa da pandemia. Desse total, 9 milhões e 700 mil pessoas ficaram sem salário. O que os dados do IBGE mostram para a gente é que o impacto dessa crise econômica sobre o mercado de trabalho de fato foi enorme, tanto sobre o desemprego quanto sobre a renda. E não só sobre o desemprego do trabalhador formal, do setor privado, mas também e principalmente do trabalhador informal, que do dia para a noite se viu sem nenhuma renda. Segundo o economista, a medida provisória 936, sancionada no último dia 6, tenta evitar um cenário ainda pior. A MP permite que empresas façam acordo direto com o empregado para reduzir a jornada e o salário ou suspender o contrato. O que essa medida propõe é tentar evitar o cenário ainda pior, tanto do lado da empresa, que ela demita funcionários e incorra nesse custo de demissão num momento complicado como esse, e no retorno da economia ela precise recontratar esses funcionários, e do lado do trabalhador, de também não perder o emprego no curto prazo. O que essa medida faz? Ela dá uma transferência de renda para o trabalhador, o benefício emergencial, e tenta garantir uma estabilidade do emprego no médio prazo. Olha, todas essas medidas que têm sido anunciadas pelo governo federal lá desde o começo da pandemia são extremamente importantes e válidas para o reequilíbrio da economia. No entanto, elas precisam ser efetivas. Nós estamos falando de pessoas que foram afastadas e que têm a sua compensação salarial feita a partir de uma autorização, de uma medida provisória. No entanto, tem muita gente que simplesmente perdeu o emprego, perdeu a sua renda e que foi buscar apoio no que o governo federal chamou de auxílio emergencial. Aquela ajuda de R$600 por mês que tem sido paga em 3 parcelas e que foi prorrogada por mais 2. No entanto, eu volto aqui a dizer e a fazer da minha voz, a voz de pessoas que nos procuram aqui na redação, que quem tem direito ao benefício do Corona Voucher ou do auxílio emergencial não tem conseguido fazer as suas movimentações a partir do aplicativo da Caixa Econômica Federal, que é o Caixa Tem. Nós, aqui na redação, já fizemos também o teste. As pessoas têm uma ampla dificuldade, seguem tendo uma ampla dificuldade de acesso a esse sistema. A Caixa Econômica, no começo da semana, informou que o aplicativo estava passando por atualizações e que uma das mudanças seria que a pessoa não precisaria mais ter que ficar validando a sua entrada a todo tempo, que bastava validar uma vez. Essa validação valeria por 72 horas. Isso realmente foi implementado, nós conseguimos comprovar isso aqui na nossa redação, inclusive, com pessoas que receberam o auxílio emergencial e que têm direito. No entanto, quando a pessoa entra no aplicativo, consegue entrar, ela não consegue realizar nenhum tipo de movimentação. Se ela não pode sacar o dinheiro, porque também tem um calendário, ela só pode fazer ou compras em estabelecimentos previamente cadastrados, o que já está errado, porque se o dinheiro é do cidadão, o cidadão tem o direito de escolher o local, por exemplo, que lhe ofereça o melhor preço, e não apenas aqueles conveniados pelo governo federal. Ela pode fazer pagamento de boletos, e aí está o problema, minha gente. As pessoas não estão conseguindo pagar as suas contas. Não entra o sistema. Ou pede para tentar mais tarde, ou dá um erro dizendo que o seu aplicativo precisa de atualização, ou pior, diz que
a operação foi efetuada, mas que houve um erro e ela acaba não sendo efetuada. O dinheiro não sai da conta do cidadão, mas o cidadão precisa pagar as suas contas. O governo e a Caixa Econômica Federal não vão arcar com os juros causados pelo atraso no pagamento dessas contas. Não adianta você zerar as filas na frente das agências, que isso também não aconteceu, não tem mais aquelas filas quilométricas, mas todo dia, se você passar na frente de uma agência da Caixa Econômica, tem uma fila. E a maioria dessas pessoas está indo lá não para sacar o benefício, está indo lá para buscar informações, porque não conseguem acessar o aplicativo do Caixa Tem. Então não adianta o governo disponibilizar, a Caixa Econômica receber e disponibilizar na conta do cidadão, se não dá ao cidadão que precisa desse auxílio, que muitas vezes é a única renda da família, condições de operacionalizar o aplicativo. Não está funcionando o Caixa Tem. Não adianta a Caixa Econômica Federal responder que milhões de brasileiros estão sendo atendidos, que o aplicativo funciona 24 horas. Não são milhões. Todos aqueles que receberam têm que ter acesso. O aplicativo criado tem que suportar o número de acessos. As validações precisam acontecer no tempo que o cidadão precisa realizar as suas compras ou os seus pagamentos. Porque se isso não for resolvido com urgência pelo sistema de tecnologia e informação da Caixa Econômica Federal, o dinheiro vai ficar simplesmente ali, parado. E o cidadão vai continuar passando necessidade. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai sair de casa, não podendo sair de casa, porque ele precisa botar dinheiro dentro da sua residência, pagar as suas contas e botar a comida em cima da sua mesa. E o auxílio emergencial, que deveria ser para a emergência, acaba se transformando num auxílio infernal, porque a pessoa, o cidadão que precisa, não consegue ter acesso ao dinheiro que lhe é e que lhe foi concedido por direito. Confira agora como fica o tempo nesta quinta-feira. Em Santos, o sol aparece logo pela manhã, mas pode ter variação de nebulosidade. A máxima será de 28 e a mínima de 20 graus. No Guarujá, há aumento de nuvens ao longo do dia e apenas 5% de chances de chover. As temperaturas giram entre 20 e 28 graus. Cubatão terá uma quinta-feira nublada e sem previsão de chuva. Máxima de 27 graus e mínima de 18. Em São Vicente, as temperaturas vão variar entre 19 e 28 graus e a previsão é de tempo bom durante o dia todo. Sol e poucas nuvens em Praia Grande. A máxima será de 28 e a mínima de 21 graus. Em Mongaguá, o dia será parcialmente nublado. As temperaturas ficam entre 16 e 27 graus. Agora vamos falar de coisa boa? Imagine um poste antigo sendo transformado em uma gangorra ou num balancê. É isso justamente que tem sido feito no Guarujá. O nosso câmera aqui, o Carioca, a hora que eu li, ele fez, hã? Mas é isso mesmo. É isso que está sendo feito a partir de um projeto da Secretaria de Operações Urbanas, que tem recuperado materiais que não têm mais utilidade para construir áreas recreativas em locais públicos da cidade. E quem vai dar mais detalhes dessa iniciativa é o repórter Fabiano Roma, que está em um desses espaços. Fabiano, bom dia. O bacana é que, de uma maneira sustentável, centenas de crianças vão ter à sua disposição um lugar para brincar, né, Fabiano? É isso mesmo, Nathalie. Bom dia para você, bom dia para quem está ligado com a gente pela Santa Cecília TV. A gente está aqui no conjunto habitacional Wilson Sório, no Guarujá, e olha que bacana aqui, ó. Você falou bem. Todos esses aparelhos aqui, essa gangorra, o balancê, já tem até uma moça bonita ali se divertindo. Tudo isso aqui, todos esses brinquedos foram construídos com material reaproveitado. Até eu vou pedir para o Periquito dar um detalhezinho aqui nesse banquinho. Esse banquinho aqui da gangorra veio de um assoalho, uma madeira boa que provavelmente seria desperdiçada, virou um banquinho bacana aqui dessa gangorra. Essa iniciativa realmente é muito legal porque transforma materiais
que iriam ser desperdiçados, né? E estão virando espaços de diversão, espaços para as pessoas se sociabilizarem, né? Está aqui o secretário Hassan Hamoud, que é o secretário de Operações Urbanas. Secretário, da onde vêm esses materiais? Como é que a prefeitura recolhe isso tudo? Bom dia para o senhor. Bom dia. Então, o material ele veio do setor do trânsito, do setor de obras, que é a madeira, e do setor de iluminação. São materiais que estavam acumulados na nossa secretaria e ao tempo a gente foi juntando o material e a gente confeccionou os brinquedos em vários bairros da nossa cidade. O senhor falou do trânsito, né? Só por curiosidade, para matar a curiosidade do pessoal, esses eram canos de placa, de poste, é isso? Como é que era? Sim, de placas, de poste do semáforo, que às vezes sofrem colisão, e teve cano também que foi retirado da iluminação. Isso é muito bacana, né? E quem faz essa triagem para saber se tá bom para usar, se não tá? Como é que é isso, secretário? Então, o nosso setor lá de solda, né, que é um trabalho próprio, que a gente faz uma análise do material que realmente não está muito danificado, é feita uma separação, feito o corte e é feita uma pintura. Tá ótimo. Secretário, a gente está vendo aqui o parquinho no conjunto Wilson Sório, mas, como o senhor mesmo já adiantou, tem vários outros locais da cidade essa iniciativa. Aonde mais tem? Então, nós instalamos no Morro do Macaco, na Vila Zilda, e agora a gente em breve vai ser inaugurada uma praça lá na Prainha, e vamos confeccionar também mais um conjunto para Vila Áurea. E tem outros materiais que podem se transformar em brinquedos, né, secretário, também? Não é só gangorra e balanço, né? A gente pode usar manilhas, né? Manilhas usadas, a gente pode também transformar em parquinho. E o novo projeto que a gente pretende usar são carcaças, chassi de container, né? Aqueles caminhões que carregam container, para a gente fazer pontes. A ideia é fazer algumas pontes também sobre os canais da cidade. Que bacana. Secretário, o custo disso aqui é muito baixo, né? A nossa mão de obra a gente já tem, a gente necessita apenas de alguns parafusos, de uma pintura, mas o custo é praticamente zero. Muito bacana, secretário, parabéns por essa iniciativa. Eu já vou devolvendo para você, Nathalie, com a imagem dessa moça bonita aqui no Conjunto Habitacional Wilson Sório, já se divertindo nesse brinquedo. Realmente é um espaço muito bacana. É bacana da gente ver isso acontecendo, né, Nathalie? Com você. Sem dúvida nenhuma, Fabiano, a gente pensar no próximo, né, de uma maneira sustentável e que o meio ambiente também agradece. Muito obrigada, bom dia, bom trabalho. E a seguir, como o excesso de burocracia atrapalha o setor portuário. É o nosso destaque no quadro Bom Dia Porto. Até já. Caderno Regional, segunda a sexta, 7h30 da noite, na Santa Cecília TV. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Assista no especial Clássicos do Cinema dessa semana, Máquina Mortífera, com Mel Gibson e Danny Glover. Nas madrugadas de terça a sexta, 1h30 da manhã. Santa Cecília TV, a maior programação da sua TV. Assista à programação especial da Santa Cecília TV. Neste sábado, 9 da noite, 107,7 na TV. Especial Dionne Warwick,
cantando seus grandes sucessos em raríssima apresentação. Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Estamos de volta e agora vamos falar de assuntos que impactam o setor portuário. Essa semana, o segundo webinar Porto e Negócios discutiu o excesso de burocracia e a instabilidade jurídica como dois grandes entraves para o segmento. Para fazer um balanço do seminário digital e falar um pouco mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio Maxwell Rodrigues, apresentador do programa Porto e Negócios e que foi o mediador, assim como na primeira edição. Max, bom dia, obrigado pela participação hoje, aqui pessoalmente. Bom dia, Nathalie, muito bom a gente estar aqui, principalmente para falar desse tema tão importante para o setor portuário, que são as questões relacionadas à desburocratização e principalmente o excesso de regulação que o setor possui. Sem dúvida nenhuma. E também Cássio Lourenço Ribeiro, da Lourenço Ribeiro Advogados, especialista em direito portuário, que está conosco por videoconferência. Doutor Cássio, muito bom dia, obrigada por atender aqui a equipe do Bom Dia Cidades no quadro Bom Dia Porto. Bom dia, Nathalie, bom dia, Maxwell, muito obrigado por nos receber. Max, vou começar com você, eu queria que você fizesse um balanço do que foi a segunda edição do webinar Porto e Negócios. Nathalie, muito se falava, né, e principalmente uma das grandes preocupações era que o segundo webinar tivesse o mesmo sucesso do primeiro webinar. E, evidentemente, com a equipe de notáveis, mais uma vez, nós conseguimos trazer uma série de notáveis para esse segundo webinar, fez com que esse segundo webinar fosse um sucesso estrondoso, né? Nós tivemos a presença de Walter Schalka, da Suzano Celulose, o Ricardo Gelen, que é da JBS Transportadora, tivemos também presente o Dr. Marcelo Samarco, nós tivemos o economista e ex-ministro Raul Veloso, tivemos também a presença de um investidor internacional, Nathalie, né? O Patrício Júnior, diretamente de Genebra, debatendo todos esses pontos, e na sala VIP nós tínhamos o Dr. Cássio e o Sérgio Aquino. Perceba, uma série de notáveis que colocaram de uma maneira muito clara como nós podemos enfrentar este problema da burocracia dentro do nosso país e o excesso de regulação. É um fator que é importante a gente equacionar o mais rápido possível para que a gente possa atrair, Nathalie, principalmente investimento para dentro do nosso país. Esse é o grande gap que nós temos, é o grande legado que esse webinar deixou. E o Dr. Marcelo Teixeira, muito feliz, pontuou que a própria universidade vai proporcionar, vai elaborar uma documentação para que a gente possa compilar tudo isso e levar às entidades públicas, aos órgãos governamentais, para que possa, de alguma maneira, contribuir para ter a atratividade para o nosso país dos investidores internacionais. Sem dúvida nenhuma. Eu assisti o webinar e concordo com tudo que você está falando. Foi uma aula, realmente, né? Eu acho que eu não sou uma especialista em porto, eu sou uma curiosa do segmento portuário, mas quando você ouve tantos notáveis falando de uma situação e de uma questão que a gente já debate aqui há muito tempo, e há muito tempo a gente vê que não é resolvida, a gente vive hoje uma situação extremamente complicada no nosso país, né, no mundo, causado pela pandemia, isso se torna cada vez mais urgente, né, Maxwell? Sem sombra de dúvida, Nathalie, é algo extremamente importante. Se você me permitir, eu sei que o Cássio está lá em Brasília, eu queria fazer esse questionamento para ele, porque eu roubei essa questão dele no webinar, Nathalie. Né? Eu perguntei direto para o Patrício Júnior, que é um investidor, como é que o Patrício explica tantas siglas que nós temos dentro do nosso país para o board e tamanha instabilidade jurídica. Eu sei que o Cássio é um profundo conhecedor, trabalha muito com investidores internacionais, então, se você me permitir, Nathalie, eu queria transferir essa pergunta para o Cássio. Como é que explica para o board internacional de investidores que tem a pretensão, Cássio, de investir aqui no nosso país, tantas siglas como nós temos e principalmente a sobreposição de leis? Bom, Maxwell, primeiramente, bom dia a você. De fato,
O Brasil ele é um país um pouco difícil de ser explicado internacionalmente, justamente por esse conjunto de órgãos. Agora, o fato é que o Brasil não é o único país do mundo que tem tantos órgãos competentes em setores de infraestrutura. O problema maior talvez seja a instabilidade que a falta de harmonia entre esses órgãos acaba causando. Então, muito mais do que a sopa de letrinhas é quando esses órgãos não se entendem e acabam fazendo aí uma alteração de regra de competência, alterando decisão de outros órgãos e mudando a regra do jogo, um jogo já iniciado. Esse talvez seja o maior problema hoje. Doutor Cássio, aproveitando esse gancho, como é que esse excesso de regulação impacta negativamente no segmento portuário? Olha, Nathalie, sem sombra de dúvida, os maiores desestímulos que nós temos aqui, o investimento e a eficiência portuária, partem da ingerência do Estado. O setor portuário, você bem sabe, é um setor que movimenta a cadeia de comércio internacional, ele é formado por grandes players do agronegócio, da mineração, do petróleo, do setor industrial, de forma que, via de regra, a gente não precisa que o Estado esteja aqui dizendo qual vai ser o padrão de eficiência operacional num terminal, que diga quais são os preços que esse terminal tem que praticar. É um jogo de gente grande. 90% da carga de importação está concentrada na mão de 10% dos grandes importadores, que são multinacionais, que negociam globalmente toda a sua cadeia logística e podem optar pelo porto que bem entenderem, que achar que atende melhor os seus interesses, ou podem até mesmo construir o seu próprio porto desde a nova lei de 2013. Então, acaba causando assim, uma grande estranheza para o setor privado e para o investidor internacional, como quando, por exemplo, a Embraport é proibida de cobrar da Marimex um serviço que ela efetivamente presta. Então, agora ela é obrigada a prestar um serviço de graça para um concorrente. Quando é discutido em alguns órgãos de Estado uma forma de controlar reajuste de preços dos terminais portuários, quando se discute imposição de preço teto para serviços que são concorrenciais, ou quando se discute criar franquia para alguns serviços para que alguma empresa seja obrigada a prestar serviço gratuitamente a um concorrente. Então, são iniciativas mais ou menos como essas que acabam aumentando o risco do investimento aqui no Brasil e fazem com que o investidor ele precise precificar uma incerteza nos seus negócios que no final do dia é fatalmente repassada para o bolso do consumidor final. Max, é mais ou menos a gente imaginar que o ideal seria que o mercado fosse o grande órgão regulador de tudo isso e o governo regulasse as políticas públicas, ou seja, fizesse o trabalho que efetivamente deveria lhe ser como a sua principal função. Indiscutível, Nathalie. A gente precisa ter o entendimento disso tudo para que não haja confusão. Ninguém está falando em falta de regulação. Ninguém está dizendo isso, né? O que nós estamos dizendo é que haja o entendimento da regulação. É como se nós tivéssemos no setor portuário um poupa-tempo. Ou seja, se tem um problema, você vai lá no poupa-tempo, você vai resolver o seu problema. O que não pode ocorrer muitas vezes é você ter uma determinação da ANTAQ, depois o TCU vai lá, caça essa determinação da ANTAQ, por outro órgão, o STF vai lá e caça uma determinação do TCU, ou seja, é muito conflitante, a gente tem muito problema
dentro do setor relacionado a isso. A gente vem participando muito de webinários, né? E isso é natural hoje no novo normal, principalmente também dentro do nosso setor, como em outros setores espalhados por aí. E eu tinha um investidor, por incrível que pareça, o doutor Cássio acho que não sabe disso, opera no Porto de Ilhéus, e ele estava dizendo o seguinte, Nathalie, ele disse, olha, eu opero, estou ganhando dinheiro aqui, eu acho que a gente tem que expandir o Porto de Ilhéus. E um dos debatedores disse o seguinte, não. Para, você está ganhando dinheiro, fica aí ganhando seu dinheiro, porque se você expandir, o governo vai regular a tua expansão e tu vai deixar de ganhar aquilo que você está ganhando. Então perceba, esse é o desconforto que o mercado possui hoje. E é o que exatamente não pode acontecer, né? Claro, porque você vai fomentar principalmente o emprego, o desenvolvimento. Hoje a gente tem um foco muito grande no desenvolvimento ou investimento para o controle. Você não tem um investimento focado no desenvolvimento, né? A gente tem um conflito muito grande, o TCU falou disso, Nathalie. A gente trouxe aqui as pessoas que foram consultadas pelo TCU da relação de ociosidade nos portos, o conflito entre Tupi e entre Porto Público. O doutor Cássio foi muito feliz na colocação dele. Ele diz o seguinte, tupiliza tudo, né? Eu acho que essa terminologia que ele usa, se não me falta de memória, quer dizer, torna um único conceito, né? Você não gera conflitos dentro do próprio setor e deixa o mercado regular absolutamente tudo. Vou cobrar o nome do Dr. Cássio lá, é tupilização, eu não lembro o nome exatamente que ele usa, mas eu acho que o nome é muito bom. Tupização. Tupização, pronto. É isso que a gente precisa combater para que a gente possa efetivamente ser competitivo, né? E continuar, ou nesse momento de pós-pandemia, contar com a força do segmento portuário para a recuperação da economia, né? E a gente sabe que o segmento é um segmento muito forte. Doutor Cássio, rapidamente para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente sabe que uma reforma portuária ela é fundamental, ela é essencial. Mas ela precisa ser pautada por planejamento e não por uma visão causuísta ou por uma visão momentânea. Qual é o principal fator que, numa reforma portuária, precisa ser observado? Nathalie, acho que você já falou aí tudo. A reforma portuária, aliás, toda e qualquer reforma legal, ela tem que respeitar a segurança jurídica ou tentar buscar a segurança jurídica. Na minha opinião, eu tento classificar a segurança jurídica em torno da ideia de previsibilidade, estabilidade, racionalidade. Quer dizer, o investidor internacional, quando ele vai fazer a sua aposta em um determinado país, ele tem que desenvolver um plano de negócios em que ele consiga prever os resultados das ações de governo a partir das normas e das instituições. Ele tem que confiar que essas regras elas não vão ser alteradas no meio do caminho, por isso a estabilidade. E ele tem que entender ou tem que ter a percepção de que as regras e as exigências elas fazem sentido, então elas precisam ter uma racionalidade. Então, o critério principal é a gente tentar pensar em uma reforma portuária que gere uma lei que seja pensada para durar, porque lei boa é lei velha. E aqui no Brasil a gente tem uma mania, talvez uma visão deturpada de achar que tudo vai se resolver por meio de uma nova lei, por meio de uma nova medida provisória. Às vezes pode até ser o caso aqui no setor portuário da gente fazer essa reforma, mas a gente precisa pensar em uma reforma estruturante, ou seja, que ela discuta efetivamente as premissas da exploração portuária e não simplesmente ataquem problemas específicos. Olha, eu estou tendo problema aqui, eu vou alterar esse dispositivo única e exclusivamente. Então, isso significa que, além de uma reforma legal, depois que essa reforma legal estiver consolidada, a gente vai ter que se fazer algumas perguntas bastante importantes e difíceis de responder, que é como que nós conseguimos aperfeiçoar as instituições que nós já temos? Como é que a gente consegue reforçar o papel e a governança das autoridades portuárias, por exemplo? Como que a gente faz o gestor da ponta e o controlador público
entender a dinâmica do setor e trazer esse gestor público e esse controlador da administração para ser um aliado na busca da construção da segurança jurídica e não um fator de instabilidade. Então, se a gente não responder essas perguntas, toda e qualquer reforma legal, por mais bem intencionada que seja, ela vai estar fadada ao fracasso. Doutor Cássio, concordo em gênero, número e grau com tudo que o senhor acabou de colocar. A gente precisa mudar, e se a gente conseguir mudar, pelo menos começar a mudar em um dos pontos, já vamos avançar bastante. Muitíssimo obrigado pela sua participação e pela disponibilidade em nos atender. Bom dia. Obrigado, Nathalie, foi um prazer. Marcos, um abraço. Max, antes de ir embora, terceiro webinar já está sendo planejado? Eu sabia que você ia me perguntar isso. Antes de mais nada, Nathalie, deixa eu agradecer ao Dr. Cássio, direto lá de Brasília, né, falando aqui especialmente, exclusivamente conosco. Antes do webinar, me fizeram algumas colocações e eu queria compartilhar com você, né, principalmente muitos atores importantes do setor, né, e eles fizeram a seguinte colocação, Nathalie, falaram que o Bom Dia Cidades e o Porto e Negócios se tornaram a boutique do setor portuário, para a comunicação, para o debate, principalmente de todos os temas que são importantes. Então, eu queria te trazer isso, porque eu creio que é importante para o sistema Santa Cecília de comunicação, essa conquista que nós, ao longo do tempo, o fizemos. Terceiro webinar, já está no forno, as pessoas já estão cobrando e a gente tem um desafio muito grande de sempre tentar fazer igual ou melhor. A gente está trabalhando para isso e eu espero que no final do mês de julho, início do mês de agosto, a gente faça o nosso terceiro webinar, Nathalie. Semana que vem eu te convenço a dar mais um spoiler. Não tenho dúvida disso. Obrigada, Max. Até semana que vem. Eu que agradeço. Como sempre eu digo, o Porto não para. O Porto é negócio, mas sem negócio, Nathalie, o Porto para. Para. E agora vamos falar um pouquinho sobre Covid-19. A Prefeitura do Guarujá está fiscalizando comércios para saber se os estabelecimentos que têm permissão de funcionar estão seguindo as medidas preventivas de saúde obrigatórias. Acompanhamos uma equipe da Vigilância Sanitária. O alvo é um supermercado que fica no centro do Guarujá. Os fiscais querem verificar se as medidas de combate à Covid-19 estão em funcionamento. Aqui na entrada é medida a temperatura dos clientes. Álcool gel fica à disposição para usar. No chão, marcações indicam onde ficar na fila. Nos caixas, acrílico para separar funcionários e clientes. É feita constantemente a higienização de carrinhos e cestas. E o mais importante, só pode entrar e ficar no mercado usando máscara de forma correta. Após a fiscalização é feito um laudo de vistoria. Por aqui está tudo ok. E adequar também junto aos nossos colaboradores para dar segurança nesse momento do trabalho, né? E também no atendimento aos nossos clientes, que é muito importante para nós. A fiscalização é diária. Segundo o diretor de Vigilância em Saúde de Guarujá, os estabelecimentos têm seguido as regras. Mas ele ressalta, quem desobedecer vai ser punido. Desde fechar as portas até multa que varia entre 300 até 10 mil reais, dependendo do tipo de infração. E tem que ser punido. Se não respeitar o que é lei, precisa responder por isso. E os jogos do Campeonato Paulista vão ser retomados no próximo dia 22. O anúncio foi feito pelo governador João Dória em coletiva de imprensa. Os jogos deverão ocorrer obrigatoriamente em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo e também em estádios sem a presença da torcida. No dia 22 de julho, vai acontecer a primeira rodada do Campeonato Paulista de Futebol. A previsão é de que a final seja disputada possivelmente no dia 8 de agosto, sábado. Também já está previsto o início do Campeonato Brasileiro. Dia 9 de agosto, domingo, começa o Campeonato Brasileiro de Futebol. Em instantes, os destaques da hora do Santa Portal. E ainda, pais de bebês deixados em comércio dizem na polícia que não tiveram a intenção de abandonar a criança. Não saia daí.
Aproveite este momento e deixe as oportunidades entrarem em sua vida. Vestibular Digital Unisanta. Faça a prova sem sair de casa. Notas máximas do MEC em cursos presenciais e à distância. Preços acessíveis e descontos especiais durante todo o curso. Inscrições gratuitas. Vestibular.unisanta.br. Universidade Santa Cecília, top 10 do Brasil em inovação. Uma nova dimensão. Segunda a sábado, 9 da manhã, na Santa Cecília TV. Neste domingo, a partir das 4 da tarde na Santa Cecília TV, segundo webinar Porto Negócios, programa especial com 2 horas de duração. Grandes executivos debatem o excesso de regulação e instabilidade jurídica no país na área portuária com a mediação de Maxwell Rodrigues. Especial segundo webinar Porto Negócios. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Patrocínio BTP, Brasil Terminal Portuário, Acreditar e Inovar. E Portonave. O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O Lab Express. São mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até 1 hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame. Acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. Lab Express é Célula Mater. E segue em um abrigo de Praia Grande o bebê deixado em um comércio na cidade. Em depoimento, os pais garantiram à polícia que não tiveram a intenção de abandonar a criança. Os pais se apresentaram na delegacia da mulher quase uma semana depois do bebê ser deixado em um comércio da Vila Caiçara. O caso foi registrado como abandono de incapaz. Mas a delegada da mulher, Lívia Bonella, diz que não foi constatada qualquer intenção de abandono. Num primeiro momento, aparentava ser uma situação de abandono, porque o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima dizendo que uma criança havia sido abandonada num estabelecimento comercial. Mas, posteriormente, a minha equipe de investigação foi até esse estabelecimento, conversou com a proprietária e ficamos sabendo que o pai da criança deixou a criança com ela por alguns dias para que ele pudesse procurar a mãe da criança, pois eles haviam se desentendido e ela foi embora com o intuito de dar um susto nele, se é que a gente pode chamar de susto essa situação. Segundo a delegada, a mãe do menino saiu de casa depois de discutir com o marido. Vai ser melhor apurado em sede de inquérito policial, o porquê desses 3 dias, a situação da genitora de ter se ausentado, sem dar satisfações, deixando o pai sozinho com a criança. Então, isso tudo tem que ser melhor apurado. Segundo a conselheira tutelar Cibele Viriato, a criança segue em um abrigo da cidade. Os técnicos do abrigo, fazem um acompanhamento com os familiares, com os pais dessa criança, e junto com o judiciário é feita a decisão da vidinha dele daqui para frente. E precisa ser olhado com bastante atenção. Não há lugar melhor do que o lar para que um filho seja criado. Pai e mãe. Mas esse lar precisa estar em harmonia para que esta criança cresça e se desenvolva com bastante tranquilidade. Esse caso vai seguir sendo apurado, até porque essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Por que este bebê foi deixado por 3 dias com uma pessoa que nem da família era? Eu acho que fica o aprendizado, tenho certeza que esses pais já sentaram e já conversaram e que o Conselho Tutelar e as autoridades competentes vão fazer o que for melhor para a criança e para a família. E já está comigo aqui Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal, porque é isso, né, Gustavo? A gente precisa sempre partir do pressuposto que o melhor lugar de um filho é com seus pais. Sim, com certeza, mas tem, como você disse, tem que ter um lar. Tem que haver um lar onde essa criança possa crescer e se desenvolver, né? Nesse cenário, a coisa fica bem complicada, né?
Eles precisam sentar, organizar a vida deles para poder receber essa criança de volta de um outro jeito. Né? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar de Covid, como é que estão os números? Passamos dos 12 milhões de casos, Nathalie. A aceleração do número de casos tem sido cada vez mais rápida. O mundo ainda está acelerando no número de casos, né? São 12 milhões e 62 mil, isso graças muito à China e aos Estados Unidos, que também teve um recrudescimento, a gente vem falando disso nos últimos dias. A Índia tem uma média de 100 mil casos novos por dia, e os Estados Unidos estão aí em 40 mil, por aí. Então, os números estão crescendo muito. São 549 mil mortes já no mundo, Nathalie. Aqui no Brasil, 1.713.000 casos. E aqui na Baixada Santista, Santos passou dos 11 mil casos, muito em função desses testes que foram feitos aí nas Blitz e Covid, que foram identificados e passaram pela análise epidemiológica antes de entrar nas estatísticas. Hoje a notícia é de que a gente tem observado na cidade de Santos uma desaceleração de casos. Só que as próprias autoridades de saúde, tanto daquele comitê que organizou aquele estudo epidemiológico, quanto do próprio secretário de saúde, Fábio Ferraz, alertam que não é momento de relaxamento nenhum, porque a gente tinha uma situação que hoje não tem mais. Antigamente, até pouco tempo atrás, os testes, né, Gustavo, de PCR, que são padrão ouro, estavam sendo realizados em parceria com o laboratório. 20 mil testes. Esses 20 mil testes acabaram. Agora, os testes para saber se a pessoa tem ou não Covid estão sendo analisados, voltam a ser analisados pelo Instituto Adolfo Lutz. Ou seja, a gente vai voltar a ter aquele ato de dias, né? Então, assim, não significa que não tem casos. Significa que a análise desses exames vai demorar um pouco mais do que dos resultados que estavam chegando quando da parceria com o laboratório, né, Isso, Gustavo? exatamente. A gente lembra dos primeiros dias da quarentena, do coronavírus, como Santos demorou muito para começar a ter casos, né? Justamente por causa disso, porque os casos ficavam represados lá no Adolfo Lutz, que tem um volume muito grande, concentra os testes de todas as cidades da região, então demora para fazer os testes. Então, essa diminuição do número de casos tem muito mais a ver com isso do que com, de fato, a epidemia está chegando num fim, infelizmente. A vereadora Audrey Cleis foi testada positiva, inclusive, né? Exatamente. A Audrey Cleis fez primeiro um teste daqueles testes rápidos que deu negativo. Fica um alerta aí também, né? Esse teste rápido ele pode ser mais barato, mas ele não entrega o que promete, porque... Precisa ser no tempo certo, senão ele não diagnostica. Não tem jeito. Ela estava sentindo dor de cabeça, garganta um pouco incomodando, enjoo e... dor de cabeça, tosse seca também, né? Que são os sintomas clássicos aí da Covid. Fez o primeiro teste, deu negativo, fez o teste do cotonete e deu positivo. Ela está em isolamento. Está em isolamento, está em casa, está bem de saúde, razoavelmente bem, mas vai trabalhar de casa aí os próximos dias. Ficando em isolamento para se proteger e proteger a família toda. E a gente encerra aqui os nossos destaques com uma outra notícia também que tomou conta dos nossos noticiários locais, especialmente. A Justiça suspendeu, né, as obras do novo quebra-mar, as obras que nós anunciamos aqui no começo da semana e que agora estão suspensas, né, Gustavo? Isso, estão suspensas até que se analise tudo que foi apresentado pela Prefeitura, de onde vem o dinheiro também, a obra é feita sem custo para o município, precisa que se analise que tipo de acordo foi feito para aí sim autorizar. E quem são os convidados de hoje da Live Santa Portal? Hoje nós teremos o médico Evaldo Stanislau. Ele vem falar, claro, vai falar um pouco sobre Covid, mas vai falar também sobre HIV, que é um problema que não deixou de existir, uma pandemia que já matou 75 milhões de pessoas nos últimos 35 anos e que vem sofrendo muito também com a pandemia do coronavírus, porque está faltando remédio para quem tem HIV. Isso Nathalie. É muito sério. Gustavo, muitíssimo obrigado. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. O Bom Dia Cidades desta quinta-feira fica por aqui. E a gente se despede, mostrando para você mais um guerreiro que venceu a batalha contra a Covid-19. O bombeiro Renato Barbosa Silva, que ficou uma semana internado no Hospital Vitória, em Santos. Renato, você que muitas vezes é o nosso herói de farda,
que se arrisca para salvar vidas, Deus siga te abençoando neste recomeço. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Tchau!